Boa noite a todos, queridos irmãos, amigos, companheiros de trabalho. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nesta noite e sempre. Então, vamos nesse momento para começar os nossos trabalhos, elevar o nosso pensamento a Jesus. Vamos então começar com a nossa prece, fechar os nossos olhos e pensar em Deus. Evocar aqui a sua presença, a presença do Cristo entre nós, as equipes espirituais que nos coordenam, e a Deus nós louvamos. A Ele toda honra e toda glória. Rogamos ao Mestre que nos dê uma noite de paz, de tranquilidade, de inspiração, de boas reflexões. Rogamos também pela humanidade, por todas as pessoas que estão passando pelos problemas da pandemia, que são inúmeros, além dos anteriores, e também por todos aqueles que estão vivendo grandes aflições. Rogamos a Deus pelos nossos irmãos do Afeganistão, que o Senhor tenha piedade daquelas mulheres, daquelas crianças, daquelas famílias, de todos que ali estão, Senhor. Que a paz de Jesus possa se estabelecer em cada canto do mundo, dando à humanidade sempre a oportunidade de se melhorar e de fazer boas reflexões no bem. Que a paz de Jesus esteja com todos nesta noite e sempre. Que assim seja. Viva Jesus! Queridos irmãos, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que dá o verdadeiro sentido às nossas existências, que é, fora da caridade não há salvação. Esta opinião, ela é a opinião do Cristo, a orientação do Cristo, é o caminho seguro para o nosso verdadeiro crescimento espiritual. Então, fora da caridade não há salvação. E em Coríntios, Paulo está aqui nos dizendo, Coríntios 13, capítulo 1 a 7 e capítulo 13, citado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. No item 6, quando Paulo nos fala: se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como metal que soa, ou como sino que tine. E se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até ao ponto de transportar montes, e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disso me aproveita. A caridade é paciente, é benigna,
A caridade não é invejosa, não obra temerária, nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Paulo, capítulo 13, versículos 1 a 7 e versículo 13. Meus queridos amigos, esta mensagem de Paulo, esta reflexão de Paulo é extraordinária. É uma poesia e guarda em si uma sabedoria imensurável, mas que Jesus veio nos trazer e a doutrina espírita nos ajuda a esclarecer, principalmente através das comunicações entre os espíritos encarnados e desencarnados, entre os espíritos encarnados, através da certeza de uma vida posterior à existência corpórea, uma vida após a morte do corpo. A doutrina espírita consegue nos trazer as reflexões do Cristo, agora, neste momento, que já estamos mais capazes, mais maduros, somos mais capazes de compreender, que já conseguimos refletir melhor, com a ajuda do conhecimento científico, com a ajuda do conhecimento em todas as áreas, que nos possibilita cada vez mais o aprimoramento de nossas consciências. Esse é o objetivo, a doutrina, ela tem esse objetivo. Não é a única verdade que se estabeleceu na Terra, não. A doutrina espírita não é. A verdade, ela está dividida entre entre todos os segmentos que realmente conseguem compreender o verdadeiro sentido da existência. O Cristo, ele é o nosso mestre, porque ele foi capaz de trazer todos os elementos mais importantes de que precisamos para nos reconhecermos enquanto filhos do Altíssimo e, definitivamente, nos tornarmos cada vez mais conscientes dos nossos compromissos, de quem somos e de como podemos nos transformar e modificar tudo ao nosso redor. Mas a mensagem do Cristo, ela está diluída em todas as mensagens verdadeiras, trazidas pelos profetas, por aqueles que não ainda consideram o Cristo como o Messias, mas por todos aqueles que conseguem realmente
realizar o bem dentro de um nível de consciência capaz de perceber o outro. O Cristo está nele. Porque o Cristo é uma mensagem, é uma ação mensageira extraordinária, que vem nos tirar da inércia, da escuridão, da ignorância. Pois bem, meus queridos amigos, Paulo aqui nos fala que existem 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade. E a mais excelente, ele nos diz que a caridade se apresenta como a virtude mais excelente. No comentário aqui de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos coloca que Paulo colocou a caridade acima da fé. Mas Kardec está se referindo, aqui no item 7, à questão da fé cega. Ele está se referindo àquele tipo de comportamento fervoroso que separa, divide, está mais preocupado com um grupo restrito, consigo mesmo, com uma religião específica, uma doutrina específica, em condenação de outros tantos, como se absorvesse somente a verdade para si. É nesse sentido que Kardec esclarece. Então, Paulo, quando nos fala da superioridade da caridade, é porque ele está incluindo na caridade a verdadeira fé. Porque o homem que compreende a caridade, ele confia no Altíssimo, no seu grande amor. Fervorosamente, ele confia no grande amor de Deus para com a humanidade. E ele segue buscando realizar o melhor, sabedor de que não está sozinho e de que pode contar com esta força extraordinária, superior, que nos conduz ao melhor de nós, porque fomos criados por um ser extraordinário, todo justiça, poder e bondade, e nós temos deste ser. Nós temos desta energia. Nós temos deste hálito. E é por isso que somos capazes de avançar. Em Deus não há trevas. Deus não criou o mal. Então, Paulo nos fala sobre a caridade e ele realmente conseguiu compreender na sua a grandeza desse comportamento, desse sentimento, disto que aborda uma atitude que se transforma em atitudes a partir daquilo que Leon Denis nos chama tanto a atenção: pensamento e vontade. A caridade é fruto do pensamento e da vontade daqueles que querem realmente realizar. Então, vejam bem, aqui Kardec nos fala que
define a verdadeira caridade, mostra não somente, Paulo define a verdadeira caridade, e mostra não somente na benevolência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então, como é que nós podemos compreender a caridade? Assim como Paulo compreende. Caridade não é só benevolência para com todos. Ela compreende muito mais. Ela compreende, ela envolve toda a compreensão que podemos ter em relação ao universo. As energias que nos deram origem. E como tudo isso está interligado. Como nosso pensamento, nossas ações estão ligadas com a evolução do planeta em que vivemos, do espaço que habitamos. E como está ligado também com os seres que estão ao nosso redor. Os animais, desculpa, as plantas. Então, é nesse sentido que nós podemos compreender melhor que a caridade, esse sentimento, porque ele vai nos levar a uma integridade cada vez maior com tudo que nos cerca e com o nosso próprio semelhante, com o nosso próprio semelhante, porque nós evoluímos a partir de uma fraternidade universal. Estamos uns colaborando com os outros. Como nos falam os irmãos Vozes, numa mensagem que eu já li aqui para vocês. Responsáveis e dependentes. Somos responsáveis pelo outro, assim como somos dependentes também do outro. Então, a doutrina espírita vem nos revelar essa fraternidade universal, que se dá no entrosamento, num processo de comunicação contínua entre os seres. Porque nós não somos matéria, nós somos espírito. Então, nós estamos num processo de comunicação telepática constante. Podemos investigar todos os autores para entendermos o fenômeno espírita. Podemos investigar o Gabriel Delano com o livro O Fenômeno Espírita. Podemos investigar o William Crookes com os fatos espíritas. Podemos investigar o Leon Denis, quando trabalha a exteriorização do ser, a questão do pensamento, da vontade. Nós temos o Hermínio Miranda, A Alma Imortal. Nós temos uma literatura vasta na doutrina espírita para compreendermos o que significa esse fenômeno. Porque as pessoas estão acostumadas a definir todas as religiões que mencionam a palavra espírito ou comunicação fora do corpo com espiritismo. Cada doutrina, cada religião tem seu objetivo, tem seu princípio, sua forma de compreender e também de procurar as forças divinas e superiores, de cultuar. A doutrina espírita é uma doutrina que surgiu no século XIX, a partir da comunicação dos espíritos, direcionados pelo Espírito da Verdade.
E, tendo Allan Kardec, um homem que não era um homem, sempre foi um homem de ciência, um homem que tinha bastante influência na França, um homem que escrevia, pesquisador, cientista, e que aceitou o trabalho de investigar, de compulsar, de procurar refletir sobre aquelas comunicações que naquele momento estavam se dando com manifestações das mesas girantes, e outras pessoas já tinham escrito muita coisa em torno dessas comunicações, através de médiuns que estavam se comunicando naquela época, porque o Espírito da Verdade estava trazendo essas comunicações para o mundo, porque aquele momento foi um momento em que, de ascensão da doutrina materialista, da pesquisa materialista, do materialismo histórico dialético, mas também de ascensão de uma doutrina que tinha como objetivo estudar o espírito e as comunicações entre os encarnados e desencarnados, e também entre os próprios encarnados, enfatizando o pensamento, enfatizando a ação psíquica do ser, aquilo que a gente chama de telepatia, e que está envolvido nos processos de comunicação entre as mentes. Então, a doutrina espírita, ela tem esta característica. Então, eu posso falar da Umbanda, não é doutrina espírita. Eu posso falar do Candomblé, não é doutrina espírita, são outras doutrinas. Doutrinas que têm origem numa literatura, numa compreensão, numa cultura relacionada à cultura africana e no entrosamento com o Brasil no processo de colonização, e que gerou, por exemplo, a Umbanda, e veio também o Candomblé nesse processo de relacionamento entre as culturas, e convivemos com realidades diferentes, objetivos, percepções diferenciadas. Então, existe hoje em dia um preconceito ainda, porque quando eu era criança e me tornei espírita, eu sabia do preconceito, da perseguição. Mas eu acreditava que a perseguição ela ia se romper com o tempo, porque a humanidade, as pessoas, através das suas doutrinas religiosas, elas iam se tornar cada vez mais conscientes do outro, das escolhas que o outro faz. Porque a religião tem um caminho importantíssimo, que é fazer com que a criatura se ligue ao sagrado, ou melhor, que ela possa se religar ao sagrado. E quando você faz esse processo, essa caminhada, você passa a ter uma maior compreensão. Infelizmente, nós ainda estamos assistindo o processo inverso. As pessoas estão cada vez mais incompreensíveis. E nós precisamos compreender o outro. Da forma como ele é. A sua cultura, a sua percepção,
o seu entendimento, nós só não podemos impor a nossa forma de pensar ao outro. Porque todo aquele que realmente é cristão, todo aquele que realmente tem em si a consciência de que precisa ser melhor, ele vai construir um espaço aberto ao diálogo, ao entendimento daquele que não pode ser seu opositor, nem sua vítima, e também não pode ser seu perseguidor e não pode ser perseguido por você. Porque nós não podemos agir em nome de Deus, em nome do Cristo, em nome de Alá, de Jeová, seja o que for, das grandes entidades que se manifestam, as santidades no candomblé, por exemplo, nós não podemos agir em nome dessa espiritualidade para destruir o nosso próximo, porque rompe qualquer sentido de estarmos buscando as forças superiores e o bem. Perde totalmente o sentido. E a doutrina espírita vem nos trazer uma parte dessa verdade, porque ela vem nos fazer refletir sobre como podemos avançar espiritualmente. E não há um segredo extraordinário, nem cultos, por assim dizer, extraordinários feitos pelos espíritas, que não seja aquilo que, no passado, desde que o homem surgiu na humanidade, a comunicação com os mortos, com os espíritos, sempre foi uma realidade. Moisés proibiu a comunicação com os espíritos. Se Moisés proibiu a comunicação com os espíritos, Moisés, que era um legislador, que foi um homem disciplinador, ele estava estabelecendo regras para a comunicação, para impedir os abusos. Naquela época, se ele impediu, é porque existia comunicação. Mas as comunicações deixaram de existir? Não. Moisés continuou se comunicando, sim. Os 10 mandamentos é uma comunicação pela vontade divina, uma lei divina que chegou até a humanidade através da sensibilidade de Moisés. De uma sensibilidade que podemos dizer mediúnica. Porque Moisés conversava com o Altíssimo. Moisés conversava com Deus, assim como tantos profetas, assim como Abraão, que viu a manifestação divina através da água que brotou de uma rocha, e outros tantos profetas que identificaram essa manifestação e foram sensíveis para identificar estes sinais. Então, desde que o mundo é mundo, que as comunicações, elas se dão entre as pessoas
Mas se eu disser entre as pessoas, eu não estou explicando especificamente o traço psíquico. Eu estaria falando apenas da comunicação entre as pessoas encarnadas. E a comunicação entre os seres, ela é uma dinâmica, independente de nós sermos espíritas, independente de qualquer religião que estejamos, independente de compreendermos ou não, ela está se dando. A doutrina espírita trouxe uma forma, através dos espíritos, pela vontade divina, de revelar, de fazer com que a humanidade, neste momento, naquele momento, no século XIX, já estava preparada para tal, que a humanidade pudesse compreender melhor e vislumbrando esse universo, porque Kardec escreveu muito, mas existem coisas ainda a se compreender. Por exemplo, o Hermínio Miranda, no seu livro A Alma Imortal, nos fala sobre a comprovação da reencarnação. Estudiosos se dedicaram a estudar a vida após a morte, a reencarnação, as vidas sucessivas, através, pesquisando crianças que em tenra idade afirmava ser pai ou mãe dos seus próprios filhos, ou avós, e os casos são inúmeros, casos na Índia, nos Estados Unidos, no Brasil, em tantas partes do mundo. E mesmo que esses estudiosos não tenham confirmado efetivamente a reencarnação, mesmo através de provas, mesmo que exista um número grande de provas, a parapsicologia ainda não conseguiu assumir isso, mas o fato é que podemos avaliar que em todas as partes do mundo existem casos que comprovam bem a existência desse processo reencarnatório, e os espíritos nos falam que a reencarnação é uma coisa tão natural e que está ocorrendo o tempo todo, naturalmente, os nossos partem, os nossos voltam, nós partimos, nós voltamos, não nos lembramos, é natural. E a ciência ainda não conseguiu assumir isso, mas existem ainda outros casos mais difíceis ainda, por isso eu digo que as manifestações do alto, elas não cessam, e elas vão estar sempre inspirando os médiuns, a partir do momento que eles estejam preparados, a partir do momento que os seres humanos estejam preparados, o alto vai sempre inspirar-nos novos conhecimentos, que vai se dando de tempos em tempos, e à medida que a humanidade avance. Por exemplo, nós temos casos, que é citado até por Hermínio Miranda, no livro A Alma Imortal, em que, por exemplo, casos de crianças que morreram em tenra idade e antes que os pais, porque na Índia é costume que as pessoas sejam cremadas com a morte, mas as crianças até uma determinada idade não. Então, antes que os pais enterrassem aquela criança, existem casos citados aqui neste livro, em que a criança volta a respirar
Ela tem um apagão, seus sinais vitais desaparecem, mas, de repente, com um tempo, ela volta a respirar e volta com a outra personalidade. A doutrina espírita ainda não conseguiu investigar, encontrar informações plausíveis para esse tipo de fenômeno, não conseguiu identificá-lo como um caso de reencarnação, mas o fato é que é um fenômeno que tem sido pesquisado e precisa ser compreendido, e ele é um fato porque ele acontece muitas vezes. Num corpo, dois espíritos, um vive até um tempo para depois dar espaço ao outro. A doutrina espírita não pode compreender e aceitar esse tipo de manifestação como a reencarnação. Mas, com certeza, nós sabemos que existe explicação. Nós só não entendemos ainda. Então, o fenômeno espírita, ele existe, não é para animar a nossa curiosidade, mas, principalmente, para nos levar a compreender melhor quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos. Isso é básico. Mas quem somos nós? E como nós estamos no outro? Quem é o nosso próximo? Porque Jesus está nos chamando a pensar no outro, a perdoar o outro, a amar o outro sempre. Porque Jesus está nos levando a compreender que nós vivemos uma fraternidade. Que só vamos evoluir através dessa compreensão. Porque nós sabemos muito bem que se nós tivermos esta compreensão de que respiramos com o nosso próximo, porque nós recebemos as suas emanações fluídicas, nós recebemos os seus pensamentos. Por exemplo, numa família, uma única pessoa que busca a verdade, que busca uma religião para seguir, que busca uma orientação espiritual, ela contamina todas as outras. Ela contamina boa parte da família. Ela educa bem os seus filhos. Ela consegue trabalhar bem com seu companheiro, com sua companheira. Então, pensem bem. Para o Cristo, à medida que nós nos conscientizamos que podemos contribuir, essa consciência viva de que nós podemos transformar a realidade em que vivemos, é o caminho certo para mudarmos de fase de evolução. É a partir daí que nós vamos modificar o planeta em que vivemos. É a partir daí, como afirma aqui o Leon Denis, o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai nos dizer que é a partir desse momento que nós vamos poder encontrar no outro o apoio das boas vibrações. Então, nós não vamos mais vibrar negativamente, porque nós temos responsabilidade com o nosso próximo. Nós vamos ter vergonha de pensar no mal, de agir com maldade, com malícia com o outro, a partir do momento que nós começarmos a perceber que eu escuto os pensamentos do outro. E o outro pode estar a quilômetros de distância, a milhas de distância. Isso é fenômeno espírita, gente. Telepatia. Eu posso estar aqui na minha casa e eu posso sentir o pensamento de vocês que estão aí. Assim como vocês também podem captar os meus pensamentos.
através da minha vibração. E nós estamos aqui separados por uma distância. Tem pessoas que moram no Rio de Janeiro, tem pessoas que moram em Belo Horizonte, tem pessoas que moram em São Paulo, tem pessoas que moram em diversas cidades, né? Aqui perto, ou distante daqui, que estão sintonizados aqui conosco. E aqui nós podemos, eu posso sentir o pensamento de vocês, assim como vocês também podem sentir o meu pensamento e o pensamento de todos os outros que estão aqui conectados. Porque o pensamento não tem fronteira. O pensamento não tem obstáculo. O corpo não é obstáculo para o pensamento. E nem para a vontade. Porque uma vontade firme, um pensamento firme, uma vontade firme que o estimula, você realiza tudo. Então, nós podemos transformar o planeta Terra num mundo maravilhoso. A partir do momento que nós formos nos conscientizando de quem somos nós e do quanto nós podemos realizar. E para isso nós precisamos pensar. Nós estamos assessorados pelo Cristo. Jesus veio nos dizer, gente, o que ele disse para Malco naquele momento que Malco, qualquer um de nós poderíamos fazer isso. Enfrentou o soldado, cortou a orelha dele porque ele agrediu Jesus. Ele disse, Malco, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Tem momentos da nossa vida que a gente, observando a história do Cristo, chega até nós, ficamos muito, quando ainda somos infantis, ainda somos frágeis, quando ainda não compreendemos, ficamos arrasados com aquela situação, mas Jesus estava ensinando ali. Ele colou a orelha, ele fez uma cirurgia fluídica naquela orelha. Ele estava dizendo, vocês têm poder, vocês têm energia, vocês têm poder, isso depende da vontade de cada um. Ore pelo seu próximo, ore pelo seu inimigo. Fora da caridade não há salvação. Porque se nós não compreendermos que caridade, minha gente, não é só você dar um prato de comida a quem tem fome, né? Passa alguém na sua porta, você dá uma cesta básica, você diz algumas palavras de carinho, você dá um cobertor, você dá um agasalho, né? Mas caridade é isso aí, que é a nossa obrigação de atender o outro, e muito mais. E muito mais. Porque quando nós não pensarmos mais negativamente do outro, quando nós não pensarmos mais o mal, quando nós não estivermos mais sintonizados com as energias da angústia, da maledicência, do egoísmo, da vaidade, dos interesses pessoais, nós vamos estar num mundo extraordinariamente maravilhoso, porque é um processo contínuo. Olha, gente, nós somos capazes de, aqui, eu estou aqui agora, posso estar aqui conversando com vocês, posso, de repente, piscar o olho, e num átimo de segundo, eu posso aparecer em algum lugar. Leon Denis faz esse estudo, procurem e leiam. Qualquer um de nós. A depender da nossa concentração. Não precisamos querer. Geralmente acontece involuntário. Mas você pode se deslocar de um lugar para outro. Tem pessoas que podem lhe ver, tem pessoas que não vão lhe ver, mas você deslocou. Você vai voltar e nem vai saber que deslocou. Tem momentos que você se lembra. Na maioria das vezes, você pode não se lembrar. Ou você pode se lembrar como um sonho.
Isso é fenômeno espírita, mas isso se dá desde que o mundo é mundo. E para ser espírita, nós precisamos conhecer os fenômenos? Sim, e explicá-los. Só que os fenômenos servem para quê mesmo? Para você achar tão engraçadinho, interessante, e dizer assim, olha, eu me desloquei de um lugar para outro. Olha, eu vi um espírito tal. Olha, eu senti a presença de irmãos, ou irmão fulano de tal que desencarnou. Esses dias eu ouvi um palestrante espírita falar assim, que ele não tinha muita preocupação com a questão da fenomenologia espírita. Eu até entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer assim que o mais importante, ele estava nessa linha de dizer que o mais importante era essa reforma íntima que a gente tanto almeja, né? Eu entendi ele, acho que ele está certo. Mas ele disse assim, olha, eu só participei de uma materialização uma vez na vida. Mas, gente, as materializações são fenômenos espíritas que podem ocorrer em qualquer lugar, mesmo que não haja um espírita por lá. Independente, porque elas já ocorrem, esses fenômenos espirituais, eles ocorrem desde que o mundo é mundo. Entre as comunidades indígenas, Emmanuel nos fala isso, entre as civilizações mais antigas, entre os hebreus sabiam, tanto que Moisés proíbe a comunicação em determinado momento, porque estavam abusando, entre os gregos, entre os egípcios. E a gente sabe que isso é natural. Mas essas comunicações, elas acontecem, o que a doutrina vem hoje nos trazer mais conscientemente para refletirmos, e ela didaticamente sintetizou esses conhecimentos, porque a reencarnação não foi uma invenção da doutrina espírita, e nem as comunicações espirituais é também invenção da doutrina espírita. A doutrina espírita vem organizar esse material através de pesquisa, sintetizar essas informações antigas, para que o homem hoje, cada vez mais consciente de seu potencial, ele possa utilizá-lo em benefício do bem, da construção do bem, da construção dele mesmo, do entendimento de que ele pode ser cada vez melhor. Então, é para isso que serve as comunicações. O que tem a ver comunicação e evangelho? Tudo a ver. O evangelho de Jesus vem nos trabalhar espiritualmente, a nível de conhecimento. A partir do momento que nós nos tornamos mais maduros, nós já somos capazes de compreender todo o universo, seu funcionamento. Como o universo funciona. Está tudo ligado. Mas é importante uma moral que cresçamos a nível de um melhor comportamento moral, para que tenhamos um bom caráter. O que mais os espíritos prezam no indivíduo? O caráter. O caráter dele. Um bom caráter. Então, as comunicações espirituais com espíritos que já desencarnaram, com
mentes que não estão próximas a nós, que estão encarnadas. Isto é uma coisa natural. E é importante sabermos e compreendermos para entendermos o nosso papel e avançarmos cada vez mais no sentido de nos tornarmos melhores e mais maduros. Quando a gente é adolescente, quando a gente é criança, não temos noção do que estamos fazendo. Somos guiados pelos nossos pais. Quando a gente é adolescente, a gente começa a ensaiar os primeiros passos de ter uma certa liberdade no sentido de amadurecer e tomar conta de sua própria vida. Mas ainda estamos capengando. E depois que nos tornamos adultos, é o momento de ajustarmos os sentimentos, o conhecimento, e é nesse nível aí, é a partir daí que nós vamos poder viver a nossa melhor fase. E a nossa melhor fase, ela, na realidade, ela chega com vamos dizer, a terceira idade. Se é um momento que nós consideramos um momento difícil, porque é um momento em que perdemos aquela força física e temos algumas dificuldades físicas, mas a sabedoria é extraordinária. E a ligação com o espiritual é cada vez maior. Pelo próprio conhecimento que foi arregimentado durante toda a vida. Então, é nesse sentido que nós vamos compreender o trabalho da doutrina espírita. E é a partir daí que Jesus está nos chamando a atenção à questão da caridade, e que Paulo aqui trabalha tão bem, porque Paulo nos fala, fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. E no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Então, eu tenho aqui, para a gente finalizar aqui, nosso momento, eu tenho aqui um conto de Chico, que tem o título Dívida e Resgate. E ele nos diz assim: na antevéspera do Natal de 1856, Dona Maria Augusta Correia da Silva, senhora de extensos haveres, retornava à fazenda, às margens do Paraíba, após quase um ano de passeio repousante na corte. Acompanhada de numerosos amigos que lhe desfrutariam a festiva hospitalidade, a orgulhosa matrona, na tarde chuvosa e escura, recebia os 65 cativos de sua casa, que, sorridentes e humildes, lhes pediam a bênção. Na sala grande, nobremente assentada em velha poltrona, sobre largo estrado que lhe permitisse mais amplo golpe de vista, fazia um gesto de complacência à distância para cada servidor que exclamava de joelhos: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Louvado seja, acentuava Dona Maria, com terrível severidade e transparecer-lhe da voz. Velhinhos de cabeça branca, homens rudes do campo, mulheres desfiguradas pelo sofrimento, moços e crianças desfilavam nas boas-vindas. Contudo, em ângulo recuado, pobre moça mestiça, sustentando nos braços duas crianças recém-nascidas, sob a feroz atenção de capataz desalmado, esperava a sua vez.
Foi a última que se aproximou para a saudação. A fazendeira soberana levantou-se empertigada, chamou para junto de si o Cérbero humano, que seguia de perto a jovem escrava, e antes que a pobrezinha lhe dirigisse a palavra, falou-lhe duramente. Matilde, guarde as crias na senzala e encontre-me no terreiro. Precisamos conversar. A interpelada obedeceu sem hesitação. E, afastando-se do recinto, na direção do quintal, Dona Maria Augusta e o assessor de Azarrague, em punho, cochichavam entre si. No grande pátio, que a noite agora amortalhava, em sombra espessa, a mãezinha infortunada veio atender à ordenação recebida. Acompanhe-nos, determinou Dona Maria, austeramente. Guiadas pelo rude capitão do mato, as duas mulheres abordaram a margem do rio transbordante. Nuvens formidandas coavam no céu os medonhos rugidos de trovões remotos. Derramava-se o Paraíba em soberbo espetáculo de grandeza, dominando o vale extenso. Dona Maria pousou o olhar coruscante na mestiça humilhada e falou: diga de quem são essas duas crias nascidas em minha ausência. E ela respondeu: de Nhosico, sinhá. E a Dona Maria disse: miserável. Bradou a proprietária poderosa: meu filho não me daria semelhante desgosto. Negue essa infâmia. Não posso, sinhá, não posso. A patroa, encolerizada, relanceou o olhar pela paisagem deserta e bramiu rouquinha. Nunca mais você verá essas crianças que odeio. Ah, sinhá, soluçou a infeliz. Não me separe dos meninos, não me separe dos meninos, pelo amor de Deus. Não quero, e a sinhá disse, não quero você mais aqui, e essas crianças serão entregues à venda. Não me expulse, sinhá, não me expulse, desavergonhada. De hoje em diante você é livre. E depois de expressivo gesto para o companheiro, acentuou irônica. Livre, poderá você trabalhar noutra parte para comprar esses rebentos malditos. Matilde sorriu em meio do pranto copioso e exclamou: ajude-me, sinhá. Se é assim, darei meu sangue para reaver meus filhinhos. Dona Maria Augusta indicou-lhe o Paraíba enorme e sentenciou: você está livre, mas fuja da minha presença, atravesse o rio e desapareça. E ela disse: sinhá, assim não. Tenha piedade de sua cativa. Ah, Jesus, não posso morrer. Mas, a um sinal da patroa, o capataz, envilecido, estalou o chicote no dorso da jovem, que oscilou indefesa, caindo na corrente profunda. Socorro! Socorro, meu Deus! Valei-me, nosso Senhor! Gritou a mísera, debatendo-se nas águas. Todavia, daí a instantes, apenas um cadáver de mulher descia rio abaixo ante o silêncio da noite. 100 anos passaram. Na antevéspera do Natal de 1956, Dona Maria Augusta Corrêa da Silva, reencarnada, estava na cidade de Passa Quatro, no sul de Minas Gerais. Mostrava-se noutro corpo de carne, como quem mudara de vestimenta, mas era ela mesma, com a diferença de que,
em vez de rica latifundiária, era agora a pagada mulher em rigorosa luta para ajudar o marido na defesa do pão. Sofria no lar as privações dos escravos de outros tempos. Era mãe, padecendo aflições e sonhos. Meditava nos filhinhos ante a expectação do Natal, quando a chuva sobre o telhado se fez mais intensa. Horrível temporal desabava na região. Alargara-se tudo em derredor da casa singela. A pobre senhora, vendo a água invadir-lhe o reduto doméstico, avançou para fora, seguida do esposo e das crianças. As águas, porém, subiam sempre em turbilhão, envolvente e destruidor, arrastando o que se lhe opusesse à paisagem. Diante da ex-fazendeira, erguia-se um rio inesperado e imenso, e em dado instante, esmagada de dor, ante a violenta separação do companheiro e dos pequeninos, tombou na caudal, gritando em desespero: socorro, socorro, meu Deus, valei-me nosso Senhor. Todavia, decorridos alguns momentos, apenas um cadáver de mulher descia corrente abaixo, ante o silêncio da noite. A antiga situação do Vale do Paraíba resgatou o débito que contraíra perante a lei. Este também é um fenômeno espírita, meus irmãos. A reencarnação, embora não tenha sido criada, não é um conceito criado pelos espíritas, é um entendimento, um conhecimento que já faz parte desde as antigas civilizações até das mais simples comunidades que sabiam da transmigração das almas, que sentiam isso. Mas, através desse conto, nós podemos refletir sobre o que Jesus nos chama a atenção. Por que Jesus está nos falando de caridade? O que Jesus nos fala? O que significa caridade que Paulo entendeu tanto? Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como metal que soa ou como sino que tine. E se eu não tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios, e quando se puder saber, e se tiver toda a fé, até o ponto de transportar montes, e não tiver caridade, não sou nada. Vejam bem. O que este conto está nos querendo dizer? Nos dizendo literalmente aquilo que Jesus falou. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. É assim que a doutrina espírita nos traz a possibilidade da reflexão nas nossas atitudes. Aquela senhora nascera num berço de ouro com a aprovação da riqueza, não soube aproveitar. Aquela mulher, aquela escrava, que era sua escrava, ela foi envolvida pelo filho da senhora, dona latifundiária, uma mulher indefesa. E seja como for, mesmo assim, foi culpada por ter engravidado e ter tido aquelas crianças. Vista como uma aproveitadora, porque era uma infeliz, uma pessoa desprezível, e estava dando 2 netos escravos, mestiços, para aquela fidalga tão orgulhosa. E ela tirou as crianças dos braços daquela mulher, precipitou-a no rio, ironicamente, que morreu em grande aflição, desencarnou em grande aflição. E a lei, ela nos conduz dentro do nosso processo de vibração, construindo todas as condições com as quais nós podemos resgatar os nossos débitos. Se 100 anos atrás
um corpo de mulher descia rio abaixo, um cadáver, 100 anos depois, 1954, um corpo de mulher também descia naquele rio que de repente se fez, ele não existia, mas o temporal o construiu. E levou daquela mulher que sofria para criar os filhos e ajudar o marido, vivia uma vida miserável, sofrida, e encontrou a morte em grande sofrimento, assim como havia promovido. Poderíamos conversar sobre o desdobrar deste conteúdo aqui por mais 1, 2 horas. Mas nós vamos deixar isso para fazer isso na segunda-feira, em outros dias, estamos fazendo aos poucos. O mais importante é que a mensagem dessa noite nós conseguimos ouvir, era essa a nossa mensagem, e eu espero que todos possam refletir durante a semana, nesse final de semana, porque nós precisamos compreender que nós somos muito mais capazes do que imaginamos. Podemos ser muito melhores. E nós temos um potencial extraordinário que precisamos aproveitar bem. Queridos irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre esteja com todos. E encontre a todos nesta noite de sábado, neste final de semana e durante toda a semana. Que Jesus nos ilumine e derrame das suas bênçãos misericordiosas sobre toda a humanidade, atendendo todos aqueles que ainda vivem na ignorância, que ainda vivem as tristezas dos seus resgates, que o aprendizado venha nos salvar, como o conhecimento libertador que nos foi entregue por Jesus e por amor. Muita paz. Boa noite a todos.